Primeira quarta-feira do mês, eu estou aqui acompanhada de Ângela de Pascoal, uma das maiores ufólogas do país, Joel Zias, paranormal. Nossa, Joel Zias então tem cada história que vai contar. E hoje nós temos uma visita especial, que é do Clóvis Roque Xavier, reservista das Forças Armadas do Exército, ufólogo também há 30 anos, e a gente tem muita coisa gostosa para falar. Mas antes, eu quero só lembrar vocês o seguinte: você, meu amor, muito obrigada por todas as visualizações, nós estamos muito felizes com isso. E aquele recadinho, você tem um depoimento? Para facilitar, mande um vídeo, mas o videozinho não pode passar de 1 minuto e 15 para facilitar. Pode mandar aqui, ó, tá vendo? Para esse endereço aqui, tá? Que a gente vai passar o seu depoimento. Eu quero agradecer também ao Eliseu Vanini, que contou o seu, o Felipe Orives, a Elba Mara Mendonça, Albércio Agripa, Francisco Silva e Maurício Gomes. Depois eu falo mais, tá? Obrigada pelo carinho de vocês. E vamos começar então, e eu quero aproveitar a visita do Clóvis Xavier e quero começar com ele. Clóvis, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Ângela, Joel, obrigada. Vocês estão estranhando, hoje nós temos auditório. Ah, mas é mais gostoso, né, Lu? Galera do bem, é o seguinte, o auditório quer participar, eles querem vir. E o estúdio da gente não é muito grande, mas à medida do possível a gente vai recebendo vocês também, tá? Mande o seu e-mail para esse endereço, que a gente traz você também aqui para participar e perguntar de perto e questionar a Ângela, Joel e agora o Clóvis Xavier. Clóvis, muito obrigada, e eu quero saber o seguinte: os militares sabem da presença alienígena aqui no Brasil? Sim, boa noite, obrigado pela oportunidade. Sem dúvida alguma. Sem dúvida? Sim, tanto que há um trabalho muito grande para fazer com que todo esse conhecimento, toda essa fonte de energia a esse respeito, energia de informação, seja mantido de uma forma muito organizada e muito bem guardado. Isso estou falando aqui no Brasil, né? Sim. Então os militares já tiveram contato com esses seres? Tiveram, têm e vão continuar tendo. Vão continuar tendo. Sem dúvida. Você já presenciou? Muitas vezes, e aqui exatamente na própria capital paulista. Também? Exatamente. Como foi? Bom, eu contei algumas vezes para a Cris. Pena que nós não conseguimos registrar numa quantidade ou de uma forma que ficasse mais evidenciado esse avistamento, mas eu testemunhei um combate. Né? Exatamente. E exatamente aquele estilo Star Wars, né? Com duas esferas vermelhas que perseguiram uma terceira, derrubando ela, fazendo com que houvesse, inclusive, eu estou falando da região do Pico do Jaraguá, houvesse uma explosão com cogumelo de basicamente 30 metros de altura, do tamanho da torre, que causou inclusive um incêndio na vegetação. Isso foi agora em 2008, no bairro de Pirituba, uma região com 1.200 habitantes mais ou menos. Pirituba, Jaraguá, por ali. Os seus colegas, eles fazem muito segredo sobre isso também? Como alguns governos? Alguns sim. O pessoal que é ligado à esfera científica faz segredo por uma questão simples, porque se abrirem a boca, por causa da notoriedade, da sua capacidade, da sua propriedade por serem cientistas e tudo mais, se torna uma verdade inexorável, sem dúvida. Agora, infelizmente, outros não fazem, né? Mas os principais fazem. E esse é o grande problema. Mas eu digo problema porque infelizmente a sociedade como um todo ela ainda não está preparada, né, com certeza, Cris? ainda não. Então é algo que vai envolver religião, vai envolver alguns conceitos. Mas você acha que não está preparada por causa de religião? Fundamentalmente, viu, Lucimara? O principal e eu não estou falando mal da religião, não estou falando mal da religião. Não, eu sei, eu estou apenas querendo. É algo que faz com que você se depare com algo que, lógico, você nunca viu. E aí você tem uma imagem do que poderia ser aquilo. Que, por exemplo, eu já falei várias vezes com a Cris, e acho que eles vão concordar, que quando as pessoas se depararem com isso, vão achar que é alguma forma demoníaca. Pela diferença, né? Exatamente. Eu também digo que, de certa maneira... A religião. Sim. Eu também completo de que as pessoas não estão totalmente erradas, mas também não estão totalmente certas, porque existem... N tipos. Mas você acha que eles falariam que é um lado demoníaco por ser demoníaco ou por poder? Por poder.
Por poder. Então é uma questão até política e religiosa muito complexa, sabe, Lucimar? É muito complexo isso. Nós não podemos ser hipócritas a ponto de dizer que não existe. Existe, mas essa questão da informação é que é o problema grave. Ô, Ângela, e você sabe de tudo isso, né? De Claro. toda essa convivência dos militares com Claro, os ETs. inclusive tenho amizade com vários militares, conheço pessoalmente Osiris Silva, conheci o comandante Moreira Lima também, que teve contato na noite oficial dos OVNIs, e também tive conhecimento com o pessoal do Irangê Holanda, que foi, né, um militar, que Sim, inclusive apareceu morto por dar depoimentos contundentes, dizendo que houve um contato com eles, entendeu? É engraçado essa coisa, né, de querer manter esse segredo e que até morte está surgindo, como naquele caso que a gente viu que as 3 pessoas morreram ao mesmo tempo. Verdade. Né, Clóvis? Né? No caso do Exatamente. que os O repórteres... Rock sabe disso, né, Clóvis? Sim, não, existem inúmeros casos, né? Ô, Ângela, o que é o Projeto Prato? Bom, o Projeto Prato é exatamente o que aconteceu com o comandante Irangê de Holanda. Ele veio fazer uma pesquisa no Pará, né, Clóvis? E o que aconteceu? Ele gravou horas e horas de avistamentos de discos voadores, inclusive de um fenômeno chamado chupa-chupa, que eles chamavam, que na realidade era uma luz que batia no peito da pessoa e tirava uma amostra de sangue, né? É isso, né, que acontecia? Exatamente, porque para poder explicar isso, só com essas denominações. Eles faziam uma amostra, e segundo o próprio comandante, esta amostra que era extraída através de um filete de luz inserido no corpo das vítimas, né, das pessoas que participavam do avistamento, era para fazer uma análise de modo a determinar se aquele sangue iria prejudicar os seres e os seres se iriam prejudicar a nós no eventual contato. Entendi. Agora, os militares, eu quero saber dos militares, que você é militar, eu quero saber dos militares. Sim. Tem um contato, assim, mais seguido com os ETs? Sim, os militares... Eles sabem o momento que eles vão encontrar? Sim, há um trabalho, Lucimar, há um trabalho muito próximo. E eu falo isso, os militares, os queridos militares das nossas Forças Armadas sabem que a gente está falando de um modo carinhoso, porque os militares, graças a Deus, eles organizam isso de uma maneira que você está vendo, a gente tem isso controlado e organizado. Essa informação ela não é dissipada assim, irresponsavelmente. As informações que são colhidas por lá ficam na esfera científica apenas e tudo mais, e somente, no âmbito acadêmico puramente. Então, por ser algo eximiamente perigoso, ele é muito bem tratado e você vê em todos os ambientes que nenhuma informação nesse sentido é irresponsavelmente liberada. Por causa desse motivo que nós acabamos de falar inicialmente. Né? Entendi. Mas Joel, graças a Deus eles fazem isso. Os governos do mundo, eles sabem desse contato dos militares com os ETs, inclusive os daqui, os militares brasileiros? Bem, pelo Sabe? que eu conheço, eu tenho um amigo que é ex-piloto de caça da Força Aérea Brasileira. E nós conversamos muito das perseguições que eles empenharam atrás de OVNIs. No caso, a noite dos OVNIs, no caso de Varginha, ele estava envolvido, e nos casos de Peruíbe, aqui da região costeira aqui de São Paulo, ele esteve envolvido em realmente ir atrás desses OVNIs. Eles não tinham autorização para estarem no nosso no espaço aéreo, e eles foram alertados, eles continuaram lá, e os caças foram enviados para ou fazê-los embora ou derrubá-los, né? Porque eles têm que ter respeito pelo nosso espaço aéreo. Então, esse contato com esse ex-piloto de caça me deu uma outra visão a respeito da exposição dos militares e do respeito da forma com que eles têm que agir aqui, porque senão aqui vira uma bagunça.
Entendi. É verdade. Hoje, nos Estados Unidos, existe uma área 51, se é que a gente pode afirmar que existe. E no Brasil, existe algum lugar parecido para que se pesquise os Olha, seres eu penso extraterrestres? que não como a área 51, porque a área 51 e a área 52, a área 51 já foi desativada. Hoje temos a área 52 com mais ou menos 300 metros de profundidade, onde existem várias pesquisas, inclusive de corpos bioplasmáticos, sabe? Aqui no Brasil deve existir sim, Lu. Só que aqui no Brasil a ufologia está começando a tomar um certo corpo agora porque está vindo para a mídia. Então a gente vai começar a se informar melhor. Porque, pelo que eu entendo... E as pessoas também vão ter mais informações, sim, com certeza. Se depender de nós... Pelo que eu entendo, a pesquisa de ufologia ainda é uma pesquisa assim, de pessoas que têm ideologia pelo assunto e que estão buscando informação. E os governos do Brasil ainda, o Clóvis pode falar disso, eles não abriram todos os arquivos de ufologia para dizer... Mas com certeza tem essa pesquisa no Brasil. Todos os países do mundo têm. Tem, né? Tem. Cris, você acredita que o governo brasileiro ele esconde essa pesquisa? Eles trabalham de acordo para, de repente, no futuro próximo, abrir para as pessoas que eles estão em contato? Falar? Eu não acho que seja... Eles escondem, por exemplo, trabalham com o militarismo, mas assim, eles escondem isso, a qualquer momento eles falam, não, a gente faz pesquisa de campo, a gente tem um lugar onde a gente também faz, como os Estados Unidos. Não, na realidade eu não acho que seja uma coisa escondida. Eles têm, como disse o Clóvis aqui, isso é real, os militares têm que conter as informações para trazerem com mais objetividade o assunto. Porque eles não podem, de forma alguma, deixar a população à deriva e preocupada, com medo. Concorda comigo, Clóvis? Tem que deixar com Concorda, segurança, Joel? né? Olha, Clóvis, quais são os graus... Desculpa. Quais são os graus de abdução existentes? Exemplo, ver um OVNI, que tipo de grau existe? Os três conhecidos, né? O avistamento simples, que é aquele que você vê uma luz à distância, ou que você tem uma aproximação da nave, propriamente, quando você vê ela pousada, e quando você faz o contato. A gente se resume nesses três pontos, ordenadamente, né? Primeiro, segundo e terceiro graus, e é sucinto, é basicamente isso. E isso é uma retórica no âmbito ufológico, né? Os casos de terceiro grau, inclusive, estão em plena evidência. A gente tem N casos de relações profundas com esses seres, inclusive os próprios não imputando, mas sugerindo, pedindo, suscitando um trabalho por parte não vamos misturar com religião, um trabalho que eu digo é uma ação daquela pessoa em determinado segmento, que ela atua, que seja influente na sociedade para repassar vamos dizer, uma mensagem deles para a sociedade. Ô Cris, me responda uma pergunta. Primeiro, que você avista... As perguntas no segundo bloco. Você avista o OVNI, é um grau. Sim. Aí o segundo grau é... Aproximação. Estou vendo o terceiro grau. Contato com o ser que está na nave. Ok. E existe o quarto grau? É o contato de abdução, que é onde você é levado para dentro da nave. Entendeu? Vou falar pra galera, o Alexandre aqui é um E teve produtor 1 bilhão, né? diretor de televisão. 1 bilhão já, viu, de pessoas abduzidas, viu, Lô? 1 milhão? A estatística é de 1 bilhão O de outro pessoas. Alexandre aqui é personal trainer, também está aqui com a gente para bater papo. Ariane, estudante. E o Ivan, que é amigo do Clóvis. Sou amigo do Clóvis e corretor. E corretor. E no estudante segundo de bloco nós vamos fazer um monte, vamos encher eles de perguntas bem à vontade. Essa ideia que se passa em filmes de que o corpo da gente vai para uma outra dimensão, procede? Olha, a gente vai para uma outra dimensão, porque tudo isso aqui é uma grande ilusão. Se você olhar num grande microscópio, você vai ver que você não é uma coisa densa, você é um padrão de onda. Então, quando você morre, ocorre a desaglomeração do seu corpo astral, que é a sua alma, a sua consciência é seu veículo de manifestação no corpo que você utiliza aqui na Terra. Isso aqui é como se fosse um automóvel da consciência humana. E depois você vai para uma outra dimensão, de forma mais consciente, muito mais aberta.
Então, a morte, na realidade, a ciência já está provando, é uma grande ilusão. Como tudo aqui é uma grande ilusão. Só Ou que é o seja, grande somos teatro. imortais, é isso? Somos imortais. Somos imortais. Totalmente. A ciência já está provando isso. É. Somos imortais. Somos uma energia, né? Somos independente de religião. Você pode se livrar, você aí pode se livrar da morte, mas da vida você nunca vai se livrar. É. Quem tem pergunta aí? Eu. Então vai. A igreja, no caso da igreja, né? A igreja sabe, tipo, quando eu falo igreja, assim, o Papa sabe, alguém sabe que existe, ou a igreja conversa com eles, o Papa tem essa informação ou não? Ou Bem. seja, a igreja tem contato com os ETs, é isso? Sim, tem. Tem contato, nós passamos aqui num dos programas a João representação 23? do João 23, quando ele teve o contato com o ser alienígena. E nós temos a declaração, ele não está em vídeo aqui, Podemos mas fazer. do Monsenhor Balducci, dando a posição oficial da igreja com relação aos OVNIs. E perguntam para eles, e aí a religião? A religião só encara os fatos e entende o escrito. Pronto. É uma coisa muito simples, né? Então a gente não vê muito. Outra, eles têm que estar na frente disso também, como os governos, porque nós temos um caminho aí de adaptação. Entendi. Vem pra frente. Ariane, pergunta? Os militares, eles estão preparando alguma coisa para a chegada? Isso há muitos anos, né? Eles preparam... nós falamos de secretismo, falamos de bases, viu, Cris? Nós temos inúmeras bases aqui no próprio país. Não é prudente falar onde estão, é óbvio, né? Elas existem. Elas atuam de uma maneira científica, segura, organizada, militarizada, mas para o nosso bem. E você está vendo que o resultado disso é a nossa sociedade ainda organizada e pacífica, mesmo nas situações que nós encontramos pacífica. E isso continua funcionando de uma maneira mecânica e saudável. E o Ivan, tem alguma pergunta, Ivan, nesse primeiro bloco? Eu tenho. Qual o critério usado para se escolher, vamos dizer, a pessoa? Eles têm um critério para se escolher a pessoa que ele vai, de repente, aparecer? É interessante, hein? Alguma coisa assim? Tem um critério, de repente? Gostei da pergunta. Você quer responder, Cris? Bom, pelo que eu sei, pelos contatos que houve comigo, o critério eles dizem que existe um acordo extrafísico e que é uma questão de vidas após vidas e também uma questão genética. A maioria das pessoas, foi feita uma pesquisa, que a maioria das pessoas que foram abduzidas tem o sangue RH fator negativo. Ah, é? A maioria das pessoas. Então eu jamais... Então. Eu jamais vou ser Não quer dizer que não abduzida. seja, não quer dizer que não seja, mas a maioria tem o fator... Eu tenho risco, eu sou o fator negativo. Nossa, Então você dizem tem que esse risco, então. Esse risco. Você tem medo, Ivan? Não. Não, né? Não, porque eu já vi luzes também. Já vi. Aí você vai contar isso já algumas já? vezes. Você vai contar isso já já pra gente. Não, o Rafa já sabe. Ali tem mais uma perguntinha, no segundo bloco você vai perguntar, vamos deixar todo mundo curioso. Mais uma perguntinha, primeiro bloco? Sobre essa questão de abdução, você, Cris, havia falado que existe mais de 1 bi de pessoas. bilhão. E essa pesquisa ela é feita baseada... Baseado em relatos de pessoas, em testemunhos. Por exemplo, estatística, né? Inclusive a faculdade Harvard nos Estados Unidos, nós tivemos aí um dos maiores psiquiatras chamado John Mack, que estudou profundamente casos de abdução, e a estatística que foi feita no mundo inteiro, baseado em pessoas sérias, né? É de 1 bilhão de pessoas, no mínimo, que tinha sido já levada para um O contato. médico americano Stanton Friedman é um dos que fez essa base. Sim. Essa base, né? Então tá bom, galerinha, a gente vai interromper só um pouquinho, a gente já volta com mais perguntas, que eu quero dar uma de Serginho Grossman hoje no Fala Garoto. Até já, pera aí, galera. O bate-papo tá gostoso, aqui eles não param, viu, esses curiosos. Mas, Ângela, Clóvis, hoje a gente quer você de qualquer jeito, né? Todos os seres vivos consomem energia em forma de alimento. O alimento e os alienígenas, o que eles consomem, depende da bioquímica deles.
Do que eles se alimentam? Eu quero saber tudo. Mas aí que está a grande questão. Existe, o próprio Carl Sagan e o outro astrofísico que me foge à memória, também falecido, americano, eles geraram um fator estatístico que comprova a possibilidade de 1 milhão de civilizações parecidas com as nossas só nessa galáxia, a Via Láctea. E aqui, por serem N tipos de seres, nós temos os seres energéticos, dimensionais, interdimensionais, aquela série. Então, eles não obedecem essa mecânica só. Existem os intraterrenos que possuem uma pelagem, possuem toda uma estrutura para poder conviver nesse ambiente. Existem os intraterrenos que vêm para cá e os que não vêm, que ficam lá. Exato. É isso? Inclusive, você acha incrível, sabe? Aqui, repetindo mais uma vez, falando da Serra da Cantareira, do Pico de Jaraguá, as pessoas de lá vão lembrar desses casos. É constante o avistamento de seres parecidos com os lobisomem, que é esses que habitam essas cavernas abissais. Foi visto também uns seres com uma pelagem não, com uma pele de sapo, que são os reptilianos, e outros tipos, mas esses são os padrões, né? Então, esses sim obedecem ao nosso arquétipo, à nossa formatação, e os outros nem tanto. Então, depende a situação, depende do tipo de ser que você está se relacionando. Clóvis, eles fazem... Como que eles se procriam? Eles fazem sexo? Como que é? A gente está curiosa para saber. Não, esses que estão aqui, os próprios, esses que eu falei da pelagem e os olhos vermelhos, eles são exatamente como nós. A reprodução é totalmente semelhante à nossa. É semelhante, mas é com amor ou como é que é? Não, existem civilizações que fazem uma maneira puramente mecânica, como aquilo, né? Hoje é o dia da reprodução, vamos fazer a reprodução. Vamos transar? Tá, mas é um caso, né? É uma civilização. Agora, o mais interessante é que quanto mais evoluído o ser, mais é a inserção desse elemento que nós chamamos de amor. Né? Que a coisa é feita de uma maneira só quando há a necessidade. Nós nos reproduzimos, não sabemos nem por que nos reproduzimos, né? Nós temos 7 bilhões de habitantes no planeta, não sei para que tanta gente no planeta, desculpa falar dessa forma, não sei se pode falar, mas esse tipo de civilização, ele se reproduz quando há a necessidade... De forma matemática, né? Sim, quando há necessidade do aporte de criaturas. Entendi. Tá? Isso que é brilhante. Eles estão doidos para perguntar. À vontade. Fala, garoto. Quando se fala da área militar, né? Sim. Eu penso assim, só o Exército, a Aeronáutica ou a Marinha também? Tem esse cruzamento? Na Marinha, está no mar, viu alguma coisa... Comunica. São os três, exatamente. O Exército cuida das criaturas, dos elementos da terra, é óbvio, a aeronáutica dos aéreos, a marinha dos subaquáticos. Mas eu quero fazer aqui deixar registrado o seguinte: por ser exatamente essas três forças, e eu gosto de falar a esse respeito, eu quero que fique registrado, que graças a Deus que são através dessas três forças, porque nós temos lá profissionais que dedicam a vida inteira para a defesa das nossas vidas, da nação, da pátria. Por exemplo, nós temos generais que a média de vida deles, dentro do Exército, preocupados com a vida de cada um de nós, de 45, 48 anos. O general Campos, hoje, que é o comandante militar do Sudeste, ele tem 46 anos dedicado ao Exército. Um homem íntegro, honesto, com um alto valor, como posso dizer, científico também e, acima de tudo, ético, que, graças a Deus, está regendo as nossas vidas aqui no Estado. Então, é muito importante que isso fique registrado, porque esses conhecimentos, tudo isso que diz respeito aos extraterrestres e outras coisas mais que competem a eles, a função, é exercido por pessoas com esse calibre, com essa capacidade, com essa dedicação e esse empenho. E isso precisa ficar registrado e as pessoas precisam saber disso. Tem que ter essa informação, não tem jeito. Sim, porque senão... nós vamos informar. Não, porque a ideia das pessoas, né, Cris, antigamente... Né? Tinha as ideias de que os militares são nefastos, eles estão escondendo informações para nós. Pô, vocês estão vendo o extraterrestre, estão se relacionando com ele, estão fazendo negócios, estão fazendo troca de informações agora, nesse instante. E só vocês fazem, vocês não querem que nós saibamos, nós vamos ser burros e vocês os inteligentes? Não é isso, gente. Não é isso. Nós falamos o porquê. Isso é perigoso.
E, além do mais, eles são pagos pelo governo, por nós. Então, os religiosos, aqueles que não querem que esse tipo de informação, eu não estou falando que todos os religiosos, mas alguns não querem que essa informação venha à tona, pagam também esses militares. E nós que queremos também pagamos. E como é que ficam os militares? Né? Então, eles atuam de uma maneira simplesmente isenta. Agora, aqueles que de uma maneira organizada, respeitosa, repito, organizada, respeitosa, de uma maneira ética, que querem acessar essa informação, não lhes vai ser negado. As portas, eu falo aqui, porque a gente, graças a Deus, faz parte de N associações de reservistas que frequentam quartéis, os quartéis têm as portas abertas, esses comandantes, brilhantes comandantes, repetem a mesma frase, nós estamos de portas abertas para a sociedade, mas com esses critérios. Entendi. Há que se ter responsabilidade, né? Porque a informação é muito séria, é um assunto de segurança nacional, inclusive, então há que se ter uma informação correta, inclusive para passar público, né? Entendi. Ariane, pergunta? Fala, garota. Viu, Clóvis? Você como militar, com todos os seus estudos, vocês têm um tempo máximo assim para a chegada deles? Então, quando você fala que eu sou militar, eu sou reservista do Exército Brasileiro. Servi no 2º Batalhão de Guardas, o glorioso 2º Batalhão de Guardas. Gostaria que ele retomasse a existência, mas ele foi extinto. A gente não tem uma data precisa, porque essa data já foi colocada algumas vezes e houve algumas modificações. Mas nesses momentos em que foram marcados os avistamentos, ou melhor, as descidas das naves, elas ocorreram regionalmente, né, para alguns grupos de pessoas, não para a população de uma maneira... Porque todas as vezes que isso acontecer, os seres colocavam em pauta a questão do... como se diz aquele transtorno? É o caos? O caos. O caos. O medo, né? As pessoas têm medo, né? É isso. Exato. Agora, imagina na Praça da Sé, digamos, agora uma frota estelar vai descer lá. O que aconteceria? Entendeu? Então, a data ela não pode nem mais existir. Mas, no seu ponto de vista, qual seria a data, mais ou menos, na tua cabeça? Olha, com vocês. De acordo com o que ele próprio disse em momentos anteriores, uns 3, 4 anos, nós estamos já tendo essa, como posso dizer? Essa aproximação. Exatamente, de uma maneira assim, mais massiva, ou melhor, massiva. Clóvis, tem o Paulo Silva de Itaquera que ele diz o seguinte que eu achei interessante. Nós temos esperança que um contato alienígena traga benefícios mútuos com cooperação científica, exploração espacial, compartilhamento de recursos e talvez até apreciação de arte. E eles? O que eles esperam de nós? Bom, mas aqui, na verdade, nós estamos sendo monitorados pelos próprios. Eles aguardam de nós a nossa evolução. Porque nós somos, como o próprio Zacarias Sitchin já deixou isso registrado na sua obra 12º Planeta, nós fomos criados através de um laboratório, estamos passando por um processo de... Como é que eu posso dizer? Evolução. Evolução é a palavra mais correta. Mais correta. E ao atingirmos o nosso ápice de evolução é o nosso nível consciencial, de capacidade intelectual. Nós usamos 3, 4% da capacidade racional normal do cérebro. Quando nós atingirmos esse ápice, esse 100%, aí nós vamos satisfazer o que eles esperam. Essa é a raça que nos controla, que nos mantém. O controle é uma palavra feia, que nos... Como posso dizer? Fala, garoto. Então, partindo um pouco do pressuposto para a ficção, nós fomos ao cinema, assistimos filmes de ficção e sempre os alienígenas eles vêm para a Terra, eles destroem tudo, as forças deles são superiores às nossas, e aí destroem tudo. Será que as forças armadas elas terão condições de se um dia acontecer isso? Eles são bonzinhos? Eles são maus? Se a tecnologia deles é muito mais avançada, quem garante que eles irão para a Terra e vão, sabe, escravizar os humanos com o poder bélico que eles devem ter? A gente não sabe. Essa pergunta ela é uma pergunta. Veja bem, todos esses contatos que estão tendo os governos, as forças armadas da Rússia, da China, do Brasil, que é um dos países onde nós temos mais avistamento do mundo, com o Peru, tá? Eles estão fazendo uma estudos para que isso não aconteça, tá?
uma condição deles é não usar mais armamento nuclear. Por que eles vão ter contato agora? Como o Clóvis estava falando, nós chegamos ao ponto de nos destruirmos muitas vezes. Então, agora nós estamos sendo perigosos para nós mesmos. É hora deles intervirem. Por isso, agora estão fazendo essa passagem com as religiões, como nós já falamos. E quem é bom ou renegado, os renegados são derrubados pelas forças militares, ou por eles próprios. Tá? Existe um acordo, nós já falamos aqui, existe um acordo, tá? E essa segurança para o povo aqui do Brasil, dos Estados Unidos, da China, tá? É tudo trabalhado. Eles não são porra louca como a turma imagina por aí. É verdade, eu gostaria de também falar uma coisinha aqui. Veja bem, nós somos frutos de uma criação, os nossos descendentes são alienígenas. Então nós temos uma salvaguarda alienígena que protege essa biosfera chamada Terra. Vocês acreditem ou não, essa é uma realidade. O povo intraterreno protege o planeta Terra. Então, existem resgates coletivos do planeta Terra? Sim, existe. Mas eles não vão permitir que uma civilização que não esteja no ápice de tratar a gente com respeito venha invadir nosso planeta. Vocês podem ter certeza que isso não vai acontecer. Só para deixar claro, eu falei que nós temos maravilhosos militares de carreira tomando conta do nosso país, graças a Deus, tanto da Marinha, do Exército, como da Aeronáutica. E isso é fator preponderante. Inclusive, eu gostaria de fazer uma homenagem para o general Santos Cruz, que está nos representando na África, fazendo um belíssimo controle, um belíssimo trabalho frente à ONU no Congo. E ele é um exemplo disso. Com 74 anos, está lá combatendo em nome do nosso país pela paz, em nome da paz. Bom, nós podemos ficar tranquilos porque nós temos capacidade bélica suficiente para suportar um nível de ataque. Inclusive, nós temos artilharia de costa. Inclusive, o nosso excelentíssimo general Campos é comandante de toda a artilharia antiaérea, desde Brasília até o Rio Grande do Sul. Está na mão dele. E ele tem a prerrogativa, se acontecer um ataque agora, Cris, de repente nós temos aqui uma série... Inclusive, nós tivemos frotas de OVNIs registrados aqui em São Paulo. É verdade. Em Peruíbe, Peruíbe também, mas em São Paulo tivemos frota com 21 objetos. Aqui em cima de São Paulo, da Avenida Paulista, inclusive. Guaratinguetá. Temos vídeos com isso. Então, a um determinado nível, nós somos capazes de, com o apoio do Comando Militar do Sudeste, de suportar. Acima disso, é uma informação secreta, mas nós temos outros tipos de auxílios. Entendi. Então, nós somos temos aliados cósmicos, é bem isso que ele está querendo dizer. Olha aqui, a Giovana Férez, aqui de São Paulo, ela diz assim, é interessante, eu achei. Gostaria de saber se existem indícios de idade dos alienígenas. Será que eles vivem em média igual a um ser humano ou eles podem viver 200, 300 ou mais anos? Bem, aqui eu vou responder isso porque eu fiz a pergunta a um abduzido que fez essa pergunta a um extraterrestre cujo nome era Carran. Né? Conheceu o Hermínio, né? Ele perguntou a idade do Carran. Ele falou, olha, eu tenho centenas de milhares dos seus anos. Nossa! E os próprios livros dos Anunnakis relatam também livros. Mas se a gente tem o DNA deles, por que a gente vive tão menos? Então, temos uma falha genética aí, mas proposital pelo que foi pesquisado também. Tudo pelo tem projeto um propósito, Genoma, né? Eles já estão vendo que existe uma falha proposital. É como se o arquiteto quisesse que nós estivéssemos aqui por 140 anos no máximo, que é o que poderia nosso veículo físico estar aqui. Entendi. E aí, Ivan? Fala, garoto. Bom, em relação... Já que existe vamos dizer, uma herança, de repente a gente veio dos extraterrestres, existe a possibilidade de se haver vamos dizer, um breed, sei lá, uma mistura de raças, vamos dizer, é meio estranho, mas tudo bem. Mas, de repente, um terrestre com um alienígena, existe uma compatibilidade genética para isso? Claro que tem. Ou não? Com certeza, tanto que nós estamos aqui. Olha, hoje, o Prêmio Nobel de Ciências, ele diz o seguinte, nós temos sim uma evolução do Homo sapiens sapiens, mas teve um momento em que houve uma interferência alienígena. Gente, não sei o que estou falando, é o Prêmio Nobel de Ciência. Houve uma interferência alienígena e nós somos o cruzamento dessa raça, geneticamente falando. Então, nós somos sim. Nós somos todos híbridos, se a gente for pensar sobre esse prisma. Tanto que nós precisamos usar... Nós não somos adaptáveis ao planeta Terra. Nós sentimos frio.
nós sentimos calor. Eles sentem? Eles, aqui sim, né? Aqui eles vão O sentir a planeta diferença. deles, eles são adaptados. Eles são adaptados, Por nós exemplo, não somos adaptados. Você vê, nós não somos adaptados nem mesmo à gravidade do planeta. Você pode ver que o maior problema que as pessoas têm são dores nas costas, na região da coluna. É isso aí. Isso é força da gravidade, da qual o nosso corpo não foi preparado para isso. Entendi. Então hoje temos problemas. Fala, garoto. Os extraterrestres, né? Eles têm a vida assim como a nossa, assim, tipo, vamos falar, democracia, né? Tem um presidente, tem um governador, tem as cidades, tem isso assim no mundo deles ou é uma coisa assim que... Tem, sem dúvida. A hierarquia ela é absoluta, inclusive nessa galáxia, né? Nós temos hierarquias que são preponderantes e regem toda a nossa vida, inclusive, não é isso? É isso aí, como é em cima, é embaixo. Na realidade, nós somos assim, um rascunho mal elaborado ainda do que para seres mais cósmicos. E a nossa busca é se tornar um homem galáctico, né? Voltar a ter um contato amplo com todas as civilizações. Quer dizer que lá tem claro. Tem um governador, não sei exatamente dessa forma. Dessa forma. Mas uma coisa mais evoluída. Aqui, mais evoluída e fraterna. Sim. O comandante Astark, nós temos um ser extraterrestre que usualmente se coloca esse título de comandante Astar Sheran, que é um dos chefes da... Eu posso falar dessa maneira? Pode ser de uma maneira assim meio mística, mas não é. Mas a rotulação é tida como isso. Ele é um comandante estelar que obedece uma outra hierarquia e abaixo dele tem outra que guarnece o nosso planeta, por exemplo. Uma coisa que é interessante para vocês, mulheres, né, é que os cargos mais altos na área de administração são fêmeas. É quase constante em todos esses extraterrestres. Agora, fêmea e macho é tudo igual? Como que a gente sabe se é fêmea ou não? É que nem a gente usa uma coisa comprida? Não, é diferente. É diferente? É diferente. Olha, você sabe que eu sou evocada, né? Eu sei. Alguns reptilianos que deram informações, eles têm protuberâncias, fêmeas têm as protuberâncias mamárias, por causa da evolução deles. Não, fisicamente. Mas ainda não está assim como o ser humano que se alimenta do leite e tudo. Beijo na boca, nem pensar? Isso é um costume nosso, porque na Rússia os homens se beijam na boca, né? E lá, qual é o costume? Lá eles não têm assim essa aproximação com nós, ele está abraçado. Então volta naquele assunto, ele não tem o sentimento eles têm um sentimento fraterno, mas não sentimento diferente. Não esse emocional exacerbado, que é uma coisa essa coisa intensa. Mas nós tivemos uma experiência com uma nave aqui na região de Pirituba de novo. Pirituba é uma retórica. Olha, vou dizer uma coisa para você. O comandante e os tripulantes da nave são eximiamente sérios e notórios, como posso dizer, doutores, são muito frios. São muito sérios. Então não são muito sentimentalistas. Mas a Ângela sabe o que eu sou evocada, sabe? Eu sou evocada que é o seguinte, é uma tecnologia bárbara, é uma coisa assim, é alucinante. E está demorando tanto. Não está, Lu, está acontecendo no mundo inteiro. É que hoje você abriu esse canal de informação aqui no Brasil. Tanto é que nós estamos bombando nas redes sociais com 1 milhão de acessos, 2 milhões. Vamos agradecer toda essa galera, todos esses acessos, a gente está muito feliz. Continue acessando, viu? Porque novidade é uma em cima da outra. Fala, garoto. Uma tecnologia tão acabar. Grande, Última pergunta. Tão grande. E por que isso vem aqui com a gente, assim, tipo... Pô, nave espacial, desce, vai rápido, sobe, desce. Nós somos um rebanho. Nós não fomos para a Lua procurar DNA, alguma coisa? Eu acho que é muita tecnologia para... Ainda a gente está no celularzinho. Nós somos selvagens, tribais. Nós somos selvagens, tribais e perigosos. E eles estão fazendo a nossa monitoria, estão cuidando do rebanho. Porque nós somos um grande perigo. Nós somos um grande perigo, inclusive, para a biosfera chamada Terra. Gente, né? Olha, infelizmente... Faltou uma pergunta sua. A que você sempre faz. Qual? Cadê eles? Cadê eles que eu não vejo? Cadê? Que eu quero ver. Eu estou ansiosa também para ver. Gente, o papo está tão gostoso, mas infelizmente a gente está chegando no final do programa. Eu quero agradecer mais uma vez a todos os internautas que têm nos curtido. Nós temos tido assim, uma visualização incrível. Nem a gente está acreditando nessa visualização. Mas a gente está muito feliz e vou repetir,
que quer mandar o seu depoimento, mande para cá, para esse endereço aqui, que a gente vai passar. Desculpe que a gente não tem condição de falar o nome de tanta gente que escreve com tanto carinho para a gente. Quarta-feira a gente vai estar aqui às 21 horas. E lembrando que este programa estará no site lucimaraparise.com.br, no Face da Ângela, vai estar por aí. Não percam. No Instagram também. Tá? E no Instagram também. Me sigam, @lucimaraparise. Até quarta, às 21 horas, aqui na TV Geração Z. Obrigada, Clóvis, pela presença. Obrigada, Ângela, Joel. Gratidão. E obrigada ao nosso auditório, né? Gratidão. Que agora vai ter, tá? Tchau.